Amados, nós acabamos de louvar sobre a palavra do Senhor, a palavra que nós escondemos no nosso coração, como o salmista já dizia. E eu quero te convidar neste momento, preparando para a nossa reflexão. Abra sua Bíblia, na Epístola de Paulo aos Romanos, já está aqui no Data Show, olha. Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, dos versos 31 a 39. Romanos, a Epístola de Paulo à Igreja de Roma, capítulo 8, dos versos 31 ao verso de número 39. E se você encontrou a palavra do Senhor, eu te convido mais uma vez a se colocar de pé. Vamos esticar os nossos corpos. A gente vai ficar um tempo sentado ouvindo a palavra do Senhor. Então, Romanos, capítulo 8, dos versos 31 ao verso de número 39. Aqueles que acharam, digam achei. Alguém está aí na misericórdia? Achou, meu irmão? Graças a Deus. Romanos 8, versos 31 a verso 39. Assim diz a palavra do Senhor: as provas e a certeza do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Feche teus olhos. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o apóstolo Paulo já dizia que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Abençoe o teu povo neste momento. Que teu Espírito Santo abra os olhos, as mentes e o coração do teu povo. E que a tua palavra, Senhor, entre nos nossos corações. E que faça mudança, Senhor. Que mude a nossa rotina de vida, o nosso caráter, o nosso dia a dia. Em nome de Jesus, aquele que vive, aquele que reina e aquele que está à direita de Deus. E que um dia, e este dia chegará, voltará e buscará a sua igreja. Em nome de Jesus, e a igreja diz: amém. Louvado seja o Senhor. Pode se sentar. Meus irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas a partir desta semana eu vou enviar sempre o boletim. Eu já mandei na semana passada o boletim toda quinta-feira. E no boletim já vai constar não somente o título da mensagem, o tema da mensagem, mas vai constar o texto que nós vamos meditar durante o próximo domingo. Ou seja, na quinta-feira você vai receber pelo seu WhatsApp o boletim e você já vai ver lá no momento da direção do culto, da liturgia,
que já vai ter o texto bíblico e, além disso, o tema da nossa mensagem. Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero que os irmãos, desde quinta-feira, comecem a ler o texto bíblico, para que nós possamos chegar no domingo, ler mais uma vez e escutar a pregação. Porque isso, meus irmãos, facilita a nossa mente. A gente já vai lendo o texto até o domingo, onde nós vamos receber a pregação e a mensagem do nosso Senhor. E este texto, meus irmãos, é um dos mais bonitos da Bíblia. Este texto é muitas vezes pregado em casamentos, porque fala do amor, fala que nem a profundidade, nem a altura, que nada vai nos separar do amor de Deus. Esta mensagem muitas vezes é pregada para reanimar a igreja, mas eu quero nesta mensagem, meus irmãos, trazer uma temática, trazer um tema para nós meditarmos nessa noite. O tema da nossa mensagem é a esperança do cristão. Qual é a tua esperança, meu irmão? A tua esperança, ela está no governo? A tua esperança está no Bolsa Família? A sua esperança está no auxílio emergencial que o governo te dá? A tua esperança está no seu marido ou na sua esposa? A sua esperança está na sua família? Vamos observar, meus irmãos, no texto bíblico que o apóstolo Paulo vai escrever, qual deve ser a verdadeira esperança do cristão e quais as esperanças que nós temos que aguardar no Senhor. Se nós observarmos o versículo 31, que nós acabamos de ler, não feche a sua Bíblia, porque a gente vai meditar nos versículos. Você que nos ouve também pelo Facebook neste momento, o versículo 31 vai dizer o seguinte: que diremos, pois, à vista destas coisas? Pare para refletir. Se o apóstolo Paulo está escrevendo isso, ou seja, que diremos, pois, à vista destas coisas, é porque anteriormente desse texto bíblico foi falado alguma coisa que o apóstolo Paulo agora está dizendo o seguinte: olha, à vista do que a gente leu, à vista do que a gente estudou, que diremos, pois? Se a gente for observar os versículos anteriores deste texto bíblico que nós vamos meditar, este texto ele vai relatar todo o desencadeamento, ou seja, todos os passos que Deus fez para salvar os seus eleitos. O texto bíblico vai dizer, do versículo 1 ao versículo número 30, que Deus, antes da fundação do mundo, amou o homem, na fundação do mundo, criou todas as coisas, no decorrer da história, o Senhor regenerou o homem em Cristo Jesus, justificou o homem em Cristo Jesus, salvou o homem em Cristo Jesus, e nós aguardaremos em Cristo Jesus o seu retorno glorioso, e nós um dia estaremos com o Pai. Ou seja, então, deste resumo que o apóstolo Paulo faz, ele vai dizer o seguinte: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meus irmãos, a primeira esperança que o cristão deve ter é que Deus nos defende. Olha o versículo 31 de novo. O apóstolo Paulo diz: olha, de tudo que nós ouvimos, de tudo que nós lemos, de todas as coisas, amados, se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo, meus irmãos, vai afirmar que o mundo inteiro pode ir contra nós, que a nossa família pode ir contra nós, que todas as coisas possam cooperar para nos tirar do caminho do Senhor, que tudo possa ser tramado, ser realizado, para que fosse e para que incida sobre as nossas vidas. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, mesmo diante de todas essas coisas, mesmo diante de tudo que há ruim nesta terra, se Deus é por nós,
quem será contra nós? Amados, nós observamos isso no decorrer da história. Eu não sou um historiador, eu sou um apaixonado por história. Nós temos o nosso irmão Antônio aqui, que fez história, um historiador. Meus irmãos, em todas as fases do mundo, em toda a história da humanidade, desde a criação, da fundação do homem e do mundo, até os dias de hoje, em todos os momentos, a mão de Deus esteve sobre tudo. Todas as coisas o Senhor atuou. Por mais que haja guerra, por mais que haja fome, por mais que haja governos corruptos. A gente acabou de assistir durante essa semana, mais o governador do estado do Rio de Janeiro é afastado do seu governo. Futuramente, provavelmente, este homem será preso, se for provado que de fato ele roubou o dinheiro público. Mas mesmo assim, meus irmãos, mesmo com prisão de Garotinho, mesmo com prisão de Cabral, mesmo com prisão de Pezão, mesmo com a possível prisão de Witzel, Deus ainda está no comando de todas as coisas. E amados, o que eu quero dizer nesta noite para você é a mesma coisa que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Roma. Olha, vocês vão sofrer perseguição, vocês vão sofrer, mas lembrem de uma coisa: se Deus é por vocês, quem será contra vocês? O apóstolo Paulo aqui não está dizendo que você não vai sofrer, meu irmão. O apóstolo Paulo, neste texto bíblico, não está dizendo que não vão vir coisas contra você. Pelo contrário, ele já está alertando a igreja de Roma. A igreja de Roma, os cristãos romanos, já estavam vivendo perseguição. O imperador Nero, que foi o imperador que vai matar o apóstolo Paulo, já perseguia e matava os cristãos. Mas antes o apóstolo Paulo diz: olha, podem vir todas as coisas. Irmã Silvia, pode vir qualquer coisa contra a irmã, qualquer coisa contra o presbítero Gilvan, qualquer coisa contra a nossa irmã Maria, mas se Deus é por vocês, não há nada que vá afastar vocês do caminho do Senhor. Essa é a esperança de todo cristão, e é a primeira esperança que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto. Nós temos um Deus que nos defende. Os salmistas vão dizer, vamos lá, vamos recitar alguns salmos aqui: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O nosso Deus é socorro bem presente na angústia. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, porém eu confio no Senhor dos exércitos. Eu poderia aqui citar diversos salmos bíblicos para demonstrar, meus irmãos, que o Senhor nos defende. O Senhor nos ama incondicionalmente e Ele defende os seus. Mas sabe o que a gente faz às vezes? Que é uma coisa natural, eu não estou dizendo que é errado, meus irmãos. Mas sabe o que a gente faz às vezes? A gente, no decorrer da nossa história, quando vem alguém ou algo contra a gente, qual é a nossa defesa sempre? Ou a gente se defende com fatos e argumentos, ou a gente ataca. Se uma pessoa vem contra você, falar mal de você, a nossa natureza humana, o instinto natural é que você contra-ataque. É que você fale: não, eu não fiz isso, não, eu não fiz aquilo, não, eu não sou isso que você está dizendo. O mesmo verbo utilizado pelo apóstolo Paulo com relação à defesa é o mesmo verbo que nós podemos traduzir este texto bíblico para aquele que confia no advogado. O que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Roma é que a igreja de Roma não precisava se preocupar com a sua própria defesa. Às vezes nos preocupamos tanto com a nossa própria defesa, de nos vingarmos, que a gente esquece que a defesa vem do Senhor e que a vingança pertence ao Senhor. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, por mais que pessoas intentem contra você, por mais que pessoas acusem você, não confie no seu próprio braço, não confie na sua própria defesa, porque, meu irmão, a sua defesa
confie no Deus que nos defende. Confie no Deus que tem todos os argumentos e todas as provas e tudo aquilo que faz com que nós sejamos justificados, remidos, santificados e finalmente, quando encontrarmos com Cristo, glorificados nele. Mas às vezes achamos que a vingança é nossa. Às vezes achamos que nós temos que nos defender por conta própria. Existe um teólogo chamado A.W. Tozer. É um teólogo americano. E ele vai dizer uma frase interessante no texto bíblico, que ele vai falar sobre as cinco defesas de Deus para a humanidade. O texto do teólogo A.W. Tozer vai dizer o seguinte: a vingança não pertence ao homem. A defesa não pertence ao homem. O julgamento não pertence ao homem. A justiça pertence ao Senhor. Meus irmãos, eu creio que pode haver corrupção, pode haver destruição, ou pode haver qualquer outra coisa que você possa pensar. Eu tenho um Deus que é um justo juiz. E eu creio que Cristo Jesus, Ele é o meu advogado. Amados, eu sou advogado na minha profissão. E eu preciso estudar o processo para que eu consiga realizar a melhor defesa para o meu cliente. Mas eu sou humano e cometo falhas. Nem todos os argumentos eu posso usar, mesmo tendo estudado ou sendo um advogado. Mas eu creio que existe o Filho de Deus, que é o meu advogado, que é o nosso advogado. É aquele que peleja em favor do seu povo. É o Cristo Jesus que peleja em favor daqueles que amam o Senhor. Então a primeira esperança que eu vejo neste versículo, meu irmão, e eu quero que você observe junto comigo, é que nós temos um Deus que nos defende. Mas há um segundo ensinamento, versículo 32, veja junto comigo. Olha o que vai dizer o texto bíblico. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amados, a segunda esperança que um cristão deve ter é a esperança que Deus nos sustenta. Amados, o nosso Deus não somente nos defende, o nosso Deus é aquele que nos sustenta. O texto bíblico vai dizer no versículo 32 que Ele não poupou o seu próprio Filho por nós. Amados, se Deus não poupou o melhor que Ele tinha, o melhor que era do Senhor, Deus não poupou o que Ele tinha de melhor. Ele deu o seu Filho amado para que Ele morresse em nosso lugar, que Ele salvasse os seus eleitos. Amados, o nosso Deus é um Deus que sustenta. Pare para refletir. Se Ele deu o melhor para nós, o menor, aquilo que às vezes achamos que é muito, que não é, Deus vai nos amparar e nos sustentar sempre. Mas às vezes nós nos preocupamos, meus irmãos, com coisas banais, questões que não são prioridades. A gente pregou na semana passada sobre essa questão de prioridade. Às vezes nós damos prioridade à família, damos prioridade à esposa, damos prioridade ao trabalho, damos prioridade ao dinheiro e não damos prioridade ao Senhor. O Senhor deu aquilo que era de melhor para nossas vidas. E às vezes nós reclamamos com o Senhor assim: ah, porque eu estou doente, porque eu passo por problemas, porque o meu marido ou a minha esposa não está na casa do Senhor, ou não tem acompanhado, ou também às vezes a gente reclama com Deus porque a gente não ora. Sejamos sinceros muitas vezes. Às vezes, ao invés de orarmos ao
Eu vejo claramente nesse texto bíblico que o apóstolo Paulo diz aqui. Deus, Ele entregou o melhor por nós. E Ele termina o versículo dizendo o seguinte: não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Amados, o nosso Deus é um Deus que abençoa, o nosso Deus é um Deus que nos mantém. Esta igreja é uma prova viva que o Senhor abençoa. Quantas vezes você que frequenta esta igreja já há muito tempo, quantas dificuldades esta igreja já passou, e que esta igreja ainda passa, e vai passar futuramente, meus irmãos. No mundo teremos aflições, mas tende com ânimo. Eu venci o mundo, já dizia Cristo Jesus. E às vezes nós reclamamos na primeira topada, no primeiro obstáculo que a vida nos impõe. Amados, eu creio num Deus que me sustenta. Eu creio num Deus que, em nome de Jesus, coloca alimento na minha casa. Olhem o desemprego aí fora, meus irmãos. Quantos irmãos nossos desempregados? Quantas pessoas que tinham emprego, perderam o emprego, perderam casa, porque já não podem mais pagar o aluguel, estão morando embaixo da ponte. Na semana passada, estava mostrando uma reportagem, até eu e minha esposa, a gente estava vendo essa reportagem, de pessoas que durante a pandemia perderam seus empregos e automaticamente perderam seus salários e não conseguiram mais pagar aluguel. Pessoas que tinham a sua vida estabilizada e que de uma hora para outra perderam tudo e foram morar debaixo da ponte, lá em São Paulo. E aí a prefeitura conseguiu uma liminar para tirar aquelas pessoas debaixo da ponte. E por retaliação, alguns homens colocaram fogo nas casas. Pessoas que já não tinham nada, perderam tudo. E uma senhora, no final da reportagem, dizendo o seguinte: olha, eu perdi tudo, eu não tenho nada, mas em nome de Jesus eu vou ter alguma coisa. E aí eu fico pensando assim, meus irmãos, olhem para dentro da sua casa, olhem para a sua vida, o que Deus tem feito, o que Deus tem abençoado. O texto bíblico diz: Deus não poupou o seu melhor e Ele vai nos abençoar, meus irmãos, Ele vai nos manter, Ele vai nos sustentar. Mesmo com as dificuldades e os problemas que acontecerão, meus irmãos, ninguém aqui está livre da doença, ninguém aqui está livre de qualquer problema. Claro que a gente olha e clama ao Senhor: Senhor, abençoa a minha casa, não deixa a doença vir na minha tenda, não deixa a doença tocar na minha vida. Mas a nossa oração tem que ser a seguinte: Senhor, que a doença não venha na minha vida, mas se um dia eu ficar doente, Senhor, que eu continue louvando e adorando o teu santo nome, que eu continue sendo fiel ao Senhor. Porque, meus irmãos, sejamos sinceros, é fácil ser fiel e é fácil louvar ao Senhor quando tudo está bem. E olha que tem gente, quando tudo está bem, nem aparece na igreja para louvar o Senhor. E aí, quando o calo aperta, aí a gente lembra de Deus, que tudo ouve, que tudo faz, que tudo abençoa. E às vezes nós tratamos o Senhor como moeda de troca, como barganha. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês receberam o melhor. E por receber o melhor, não se preocupem com as outras coisas, porque o Senhor vai nos manter, o Senhor vai nos sustentar. Amados, você custou o preço mais caro do universo. Você já parou para pensar nisso? Se eu perguntasse assim para a nossa irmã Regina, por exemplo: quanto você custa, minha irmã? Eu não tenho como mensurar o valor de uma pessoa, nós não temos como mensurar. Mas eu posso te dizer uma coisa com certeza: você foi o preço mais caro do universo. Para você ser um eleito do Senhor, para você ser um redimido pelo Senhor, para você ser um justificado pelo Senhor, para você ser um regenerado pelo Senhor, você custou muito caro. Cristo Jesus teve que morrer na cruz do Calvário, que por sinal até a luz não está ligada aqui da cruz. Agora que eu percebi, você pagou, ou melhor, Cristo Jesus pagou um alto preço
Terceira verdade, meus irmãos. Versículo 33 e 34. Vem comigo. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Repito mais uma vez, o apóstolo Paulo não está dizendo aqui que alguém não vai nos julgar. Pelo contrário, nós receberemos julgamento em todas as fases da nossa vida. Receberemos julgamentos por sermos crentes, seremos julgados por sermos pessoas que, segundo a palavra do Senhor, são corretas, seremos julgados porque a gente não suborna outras pessoas, seremos julgados porque enquanto o teu vizinho está com gato de energia elétrica, você não está, e ele vai jogar na sua cara o seguinte: olha, você é um bobão. Você é um bobão, sabe por quê? Porque eu tenho ar-condicionado todo dia na minha casa e você não tem. Muitos vão julgar você pelo seu casamento, dizendo o seguinte: olha, você é um bobo, ou você é uma boba. Tanta mulher no mundo, tanto homem no mundo, você podendo se divertir. Em nenhum momento o apóstolo Paulo está dizendo aqui que você não vai ser julgado. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que mesmo com os julgamentos do mundo, mesmo com os julgamentos de outras pessoas contra nós, mesmo sendo acusados, é o Senhor que nos justifica. Quem nos condenará, como o apóstolo Paulo diz? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, e Ele está à destra de Deus Pai intercedendo por nós. Ou seja, por mais que o julgamento do mundo, por mais que venha acusação contra a tua vida, por mais que as pessoas apontem o dedo contra você, é o Senhor que nos justifica, é Cristo Jesus que intercede por nós. Então pode vir a acusação de diversas áreas ou de diversos modos, dados inflamados do maligno, mas é o Senhor que nos justifica, é Cristo Jesus que intercede por cada um de nós, e louvado seja o Senhor por isso. Só que é uma coisa interessante aqui neste texto bíblico. Eu quero que você preste atenção agora comigo. O apóstolo Paulo utiliza a palavra justificar. Como vocês sabem, o apóstolo Paulo, ele era romano. Ele tinha cidadania romana. E eu quero te lembrar que na época do apóstolo Paulo, o Império Romano dominava o mundo. Ou seja, o apóstolo Paulo era um cidadão romano de um povo que dominava outras nações. Logo, ele tinha alguns privilégios por ser cidadão romano. Qual era um desses principais privilégios? Ser julgado por um pretor romano, por um juiz romano, e ter o direito a se defender. E além disso, ter direito a um processo chamado processo de justificação. O que é um processo de justificação? Exemplo claro para os irmãos entenderem. Irmã Cícera, exemplo claro que eu vou dar. Eu tenho uma acusação contra a irmã Cícera, e eu levo esta acusação ao juiz romano. O juiz romano recebia a acusação, recebia as provas, e após receber as provas, dava a oportunidade à irmã Cícera falar. Se a irmã Cícera não comprovasse que aquelas provas ou aqueles argumentos que o juiz tinha eram argumentos mentirosos ou errados, a nossa irmã Cícera era condenada. E só existia uma forma de uma pessoa condenada ou a sentença de morte ou a prisão perpétua sair desta condenação. Era um processo chamado processo de justificação. E o que era o processo de justificação? Se a irmã Cícera na prisão, ou alguém que representava ela, descobrisse uma prova nova, ou algo contundente que iria contra aquele processo que condenou ela, o processo de justificação era aberto
o juiz analisava esta nova prova, e se esta nova prova inocentasse a nossa irmã, ela seria liberta da prisão. O apóstolo Paulo, quando ele diz aqui, meus irmãos, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, ou seja, você pode sofrer acusação, você pode ser condenado, você pode ir para a prisão, mas, meus irmãos, existe Cristo Jesus, que é o nosso advogado, o nosso mediador, nosso sustentador, nosso mantenedor, quem nos justifica. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, você pode ser condenado, você pode ser preso, pode acontecer tudo contra você, mas fique tranquilo, é Deus quem te justifica, é Cristo Jesus que intercede por você. Às vezes nós ficamos tão preocupados, amados, com muitas coisas que circundam a nossa vida, e às vezes a gente esquece do principal. E qual é o principal? Cristo Jesus está à direita de Deus Pai, olhando e intercedendo por nós. Não é como a Igreja Católica Apostólica Romana, que diz que Maria tem a oportunidade e o poder de interceder, e que os outros santos têm o poder de interceder. Não, o apóstolo Paulo não está dizendo aqui que o Rosevaldo tem o poder de interceder, não está dizendo que o Antônio, ou que Gisele, ou que qualquer um de nós tem o poder de interceder. Quem tem o poder de interceder junto a Deus Pai é o nosso advogado Cristo Jesus. Essa é a nossa segurança, essa é a nossa esperança de saber que o nosso Deus, em primeiro lugar, nos defende, em segundo lugar, nos sustenta, e em terceiro lugar, nos justifica. Ou seja, nós temos um peso do pecado, nós éramos condenados pelo pecado. Amados, eu quero te dizer uma coisa, e parece que você é duro neste momento, mas você merecia o inferno. Eu e você merecíamos o inferno. Eu e você estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Mas Cristo Jesus, o Filho de Deus, o melhor do Pai, a primazia do Pai, se deu na cruz do Calvário para nos libertar, para nos santificar, para nos salvar, para que eu e você pudéssemos hoje dizer: Senhor, obrigado, santo é o teu nome, maravilhoso e exaltado seja Cristo Jesus, o Rei do Universo, aquele que nos sustenta, aquele que intercede por nós, aquele que nos mantém. Entendeu o processo de justificação? Os irmãos entenderam o processo de justificação? Eu já estava condenado, você já estava condenado, mas Deus, por seu amor aos eleitos, envia Cristo Jesus para nos salvar, para imputar a sua justiça sobre nossas vidas, e ao invés da condenação, ao invés da morte, ao invés do inferno, Cristo Jesus nos dá vida, e vida em abundância. Louvado seja o Senhor. E em último lugar, meus irmãos, encerrando esta reflexão, nós aprendemos que o nosso Deus nos defende, aprendemos que o nosso Deus nos sustenta, aprendemos que o nosso Deus nos justifica, e em último lugar, nós temos a esperança que Deus nos ama. Versículos 35 a 39, vejam junto comigo. Romanos capítulo 8, versos 35 a 39. Olha que texto lindo que o apóstolo Paulo escreve. Quem nos separará do amor de Cristo? Leiam junto comigo, vamos lá no 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como
Meus irmãos, a quarta e última esperança que nós cristãos devemos ter é que o nosso Deus nos ama. Existe aquele louvor que diz: Deus me ama e o seu amor é incondicional. Amados, o nosso Deus nos ama incondicionalmente. Você, para amar uma pessoa, muitas vezes você impõe condições. Eu quero te lembrar, vamos lá, na época que você namorava sua esposa ou seu marido, ou na época que você namorava uma pessoa, muitas vezes nós colocamos condições. Quais são as condições? Ela tem que ser morena ou tem que ser loura? Tem que ser negra? Tem que ser branca? Tem que ser cristã? Não tem que ser cristã. Tem que ser mais nova que eu ou mais velha que eu? Tem que ser presbiteriana ou não tem que ser presbiteriana? Para você ter uma ideia, minha esposa era batista. E eu clamava ao Senhor: Senhor, eu quero uma valor tua. Não estou preocupado com denominação, porque o Senhor orienta e o Senhor leva. Mas, meus irmãos, eu clamava ao Senhor: Senhor, me dá uma valor segundo o teu querer. Claro que eu tinha algumas questões com Deus, eu orava a Deus pedindo algumas coisas, como você também já fez. Mas às vezes, para nós amarmos alguma pessoa, a gente coloca condições. Tem que ser meu amigo, tem que pertencer ao meu grupo, tem que pertencer à minha denominação, tem que fazer isso ou tem que ser aquilo. Meus irmãos, Deus nos amou incondicionalmente. Mesmo nós sendo falhos, mesmo pecadores, mesmo e sendo inimigos do Senhor. O texto bíblico vai dizer que a nossa justiça, o profeta Isaías vai falar isso, eu disse na semana passada, que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Nós somos pecadores, nós somos falhos. O bem que nós temos que fazer, não fazemos. Mas o mal que não temos que fazer, ali fazemos. O nosso coração é errante, a gente é pecador. Em vez de abençoar as pessoas, às vezes a gente roga a praga. Às vezes, ao invés de amar os nossos inimigos, a gente odeia. Mas mesmo com esta mente má, mesmo com o coração falho e pecador, o Senhor me amou incondicionalmente. Nesta noite, meus irmãos, entenda isso, olha para a sua vida. Você merecia o amor de Deus? Você merecia a graça do Senhor? Nem eu e você merecíamos, meus irmãos. Até hoje, para refletir, eu não mereço. Às vezes saímos da igreja e já cometemos pecados. Por pensamentos, por palavras, por ações, por omissões. E mesmo assim, Deus não abriu mão dos seus eleitos e deu o seu melhor, deu o seu único filho para que a gente pudesse ser justificado, remido, santificado, lavado pelo sangue carmesim que foi orado pelo nosso irmão nesta noite, para que hoje, meus irmãos, eu e você, mesmo não merecedores, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, é praticamente uma poesia que o apóstolo Paulo vai escrever, um poema ao Senhor que nem a morte, nem que você morra, meu irmão, nem a vida, nem os anjos, ou seja, os seres angelicais, nem os principados, nem as coisas que estão acontecendo hoje, as coisas que aconteceram no passado, que ainda estão por vir, nem os poderes instituídos na terra, nem a altura, nem o maior monte desta terra, nem o oceano mais profundo, nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus.
sermões simples, mas sermões diretos. Quero te lembrar uma coisa, aqui finalizando esta reflexão. Pare para refletir aqui, a gente já está pouco, já está indo para as nossas casas. Cristo Jesus morreu. A justiça de Deus, que era para a minha vida e para a sua vida, foi imputada em Cristo. Cristo Jesus, ele olha para a eternidade, ele olha para você e ele fala assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Ou, Deus meu, por que me desamparaste? Todos os pecados estavam nas costas de Cristo Jesus. Tudo aquilo que Deus imputou a sua justiça estava em Cristo Jesus. Todas as dores, todos os sofrimentos estavam em Cristo. Para que hoje, meu irmão, a gente possa dizer, como o texto bíblico diz, nem a altura, nem a profundidade, nem aquilo que já aconteceu, nem aquilo que ainda vai acontecer, nada vai nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Pare para refletir nisso, meu irmão. Você que está me assistindo pelo Facebook neste momento, quem era para estar na cruz era eu. Quem era para estar pregado no madeiro era você. Quem era para ser cuspido como Cristo Jesus foi cuspido era você. As chicotadas que Cristo Jesus sofreu, e os chicotes no final tinham pedaços de ossos, que quando o chicote cravava nas costas de Cristo, ou na pele do nosso Senhor, os ossos cravavam em sua pele, e os soldados romanos que estavam chicoteando, tiravam literalmente a pele do nosso Senhor naqueles chicotes. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, pelas feridas do Senhor, pelos cravos presos nas mãos de Cristo Jesus. Meus irmãos, hoje eu e você temos vida em abundância, vida eterna. Não vamos deixar, meus irmãos, as circunstâncias da vida nos parar. Eu digo isso, amados, porque quando eu li esse texto bíblico, eu preparando o sermão para esta noite, Deus me mostrou claramente que às vezes nós colocamos circunstâncias alheias, circunstâncias que não são prioridades na frente do Senhor, e às vezes nós paramos, nos magoamos por coisas pequenas. Hoje em dia a gente não pode falar, às vezes de uma forma mais direta com o irmão, com a irmã, que o irmão já se magoa, o irmão fica triste, o irmão para de vir à igreja. Pessoas hoje que são imaturas na fé, que não sabem conversar, sentar e resolver os seus problemas. E eu digo isso, meus irmãos, com todo temor, e com todo temor ao Senhor, porque só quem sabe, só quem já esteve no púlpito para pregar sabe a responsabilidade que é ser voz do Senhor para o seu povo. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, meus irmãos, vai ter problema, vai ter doença, vai ter sofrimento, vai ter acusação, pessoas vão julgar você, mas lembre, é Deus que nos defende, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos dá esperança, é Deus que nos justifica, e principalmente, é Deus que nos ama. E em nome de Jesus, meus irmãos, coloque de pé neste momento. Quero pedir desculpa à igreja por às vezes as palavras são duras. Mas, meus irmãos, eu sempre aprendi. A palavra do Senhor, todo domingo, toda mensagem, é palavra de confronto. Nós temos que sair daqui confrontados pelo Senhor. Nós temos que sair daqui olhando para as nossas vidas dizendo o seguinte: meu Deus, como eu sou pecador e como eu sou falho e careço da tua misericórdia. Porque se você entrou neste lugar, ou melhor, se você sair deste lugar da mesma forma que entrou, meu irmão, tem alguma
olhos, a olhar para a sua vida. Olhe para a sua vida neste momento. Olhe para a sua vida neste momento. O salmista, ao orar ao Senhor, ele fala assim: Senhor, vê se há em mim. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Senhor, tu conheces o meu deitar e o meu levantar. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me, Senhor, pelos teus caminhos de verdade, os teus caminhos de justiça. Peça ao Senhor neste momento: Senhor, sonda o meu coração. Sonda, Senhor, a minha vida. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Me mostra, Deus. Se eu machuquei alguém, Senhor, se eu magoei alguém, me mostra, para que eu possa pedir perdão. Senhor, se eu fiz algo de errado contra um irmão, me mostra, Deus. Senhor, se eu falhei com a minha família, me mostra. Senhor, se existe alguma circunstância que tem tomado o meu foco e a minha direção, ao invés do foco em Ti, me mostra. Senhor, se há algum bem que eu tenho que está tirando a Tua glória, me mostra. Senhor, se existe alguma coisa que tenha atravancado o meu caminhar contigo, me mostra. Senhor, porque eu creio, como o apóstolo Paulo diz, por mais que haja julgamentos, condenações, por mais que haja perseguições, eu confio num Deus que me justifica. Eu confio em Cristo Jesus que intercede por mim. Eu confio num Deus que me sustenta, que me dá esperança. Senhor, eu te peço neste momento, Deus, por aqueles que são afastados da Tua casa, que antes estavam aqui Te louvando, Te servindo e hoje não estão. Senhor, ouve nossas orações, Pai. Tenha misericórdia, Deus. Toca neste momento com o Teu Espírito Santo nestes corações, Deus. Senhor, abençoe nossa casa, que a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, Senhor, possam ver o resplandecer da Tua glória. Que possamos ser exemplos, cartas vivas, Senhor. Que as pessoas lá aí fora possam ler em nós a Tua palavra. Abençoa a nossa casa, Deus. Abençoa aqueles que estão doentes. Lembramos mais uma vez da nossa irmã Eli. Senhor, em nome de Jesus, em nome do Teu Filho amado, Tu és o Jeová Rafá, Tu és o Deus dos milagres, Senhor. Abençoa, Senhor, a Dona Eli neste momento. Te peço, Senhor, também uma bênção especial para o nosso presbítero Roseval, que fez, Senhor, os exames necessários, que voltará ao médico. Senhor, abençoe o Teu servo. Que as pedras que estão no seu organismo possam ser expelidas antes. Ou, Senhor, que ele possa chegar lá, os médicos olharem o exame e olharem o seguinte: olha, não há mais pedras, porque o Senhor realizou um milagre na vida do Teu filho. Abençoe, Senhor, a cada um aqui que tem clamado por Ti, que tem se ajoelhado durante, Senhor, os dias, que tem clamado a Tua presença. Que Teu Espírito Santo, Senhor, modifique o nosso caráter, modifique, Senhor, a nossa história, modifique, Senhor, a nossa vida. Aqueles que estão ouvindo pelo Facebook neste momento, Senhor, abençoe os Teus servos. Abençoe aqueles que estão afastados da Tua casa também, Senhor. Senhor, que possamos ter uma semana abençoadora em Ti. E que mesmo que haja, Senhor, os problemas, mesmo que haja, Senhor, as dificuldades, eu tenho um Deus que jamais vai deixar algo faltar. E como já dizia a oração do profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vide,
Que possamos nos alegrar em Ti, Senhor. E que possamos ter a certeza que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. É assim que a tua igreja ora neste momento. É assim que a tua igreja intercede neste momento. Em nome de Jesus, aquele que vive, aquele que reina, aquele que é o rei do universo, aquele que é o santo, que é o amém, que é o alfa, que é o ômega, que é o princípio, que é o fim. Em Cristo Jesus, na força do Espírito Santo, nós choramos